Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia, né? 8 de março de 2021, graças a Deus, né? Estamos aqui, né? Vivos, procurando andar pelo caminho, pelas veredas direitas, né? Pelo caminho, pela verdade e pela vida. Que é o Evangelho, a palavra do Deus vivo, né? Que é o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mistério, né? Que está em Cristo Jesus. Não é isso? Amém, né? Pois é, irmão. Então vamos falar aí um pouquinho, né? Continuar aí a nossa pequena meditação. Eu estava falando aqui da cronologia, né? Dos anos, dos tempos, dos acontecimentos que teve ali com a igreja nos seus primeiros dias, nos seus primeiros anos, né? Na verdade, no seu quase primeiro século, né? Foi quando o último apóstolo morreu, né? Mais ou menos lá pelo ano 100, que é o apóstolo Paulo. João. Apóstolo João. Bom, então nós vimos aí, né, que lá pelo ano 29 aconteceu a crucificação e aí nós fizemos aí uma cronologia e chegamos aqui no ano 51, né, que aconteceu o quê? Paulo, 51, 52, Paulo foi em Atenas, em Corinto, né, ele estava fazendo a sua segunda viagem, né, e aí no ano 51 ele escreveu as suas primeiras epístolas, que foram as duas epístolas aos Tessalonicenses. Então nós vamos ver também, né, alguma coisa nas epístolas que nos mostram, né, o histórico da igreja nos seus primeiros tempos, certo? Então vamos lá para os Tessalonicenses e vamos ver aqui o que nós podemos ver de ensinos que Paulo levou aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 1, 1 de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 1, tem a apresentação aqui, né? Paulo, Silvano, né? Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da caridade, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, né? Mas também em poder, e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, irmãos, essa aí é a primeira epístola que ele escreve aos Tessalonicenses, né? Ele estava em Atenas ou em Corinto, acho que ele estava em Corinto, né?
E aí, quando ele recebeu as notícias de lá, ele resolveu, então, escrever para eles, porque, na verdade, já havia uma comunicação entre eles, né? Certo? Então, nós vemos aqui que essa epístola nos traz ensinamentos que Paulo tinha dado aos Tessalonicenses. Não é isso? Então, no capítulo 2, ele vai dizer, ó, como foi que Paulo exerceu o seu ministério lá entre os Tessalonicenses. Olha, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Na verdade, onde ele ia, tinha oposição, né? E lá em Filipos eles foram agravados, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundície, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, né? Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, né? Como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Perseguição, né? Quer dizer, os judeus estavam perseguindo a igreja judaica e os tessalonicenses estavam perseguindo a igreja de Tessalônica, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, de vista, mas não do coração,
tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez de ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, irmãos, estamos vendo aí, né? Esses acontecimentos, né, que inclusive Paulo está lembrando a eles aí, né, do que aconteceu quando ele pregou o evangelho lá em Tessalônica, né? E em outros locais vizinhos ali, né? Não é isso? Lá no capítulo 17 de Atos, nós vimos lá, né? Quando foi que Paulo chegou em Tessalônica e pregou ali o evangelho. Bom, nós vamos parar por aqui hoje, né? Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.